Olá, meus amigos, aqui é Marcos Bittencourt. Nós vamos trabalhar uma revisão de direito administrativo nesse que pode até não ser o primeiro, mas vai ser o último exame da ordem de vocês. É ou não é? Então, para isso, a gente vai ter que tomar o devido cuidado para analisar as provas da Fundação Getúlio Vargas e pressentir até mesmo o que vai cair na prova, perfeito? Então vejam, meus amigos, vendo as provas recentes, nós vamos encontrar que um primeiro tema muito cobrado é a parte de serviços públicos. Analise as provas 2016, 2017, você vai encontrar várias questões sobre serviços públicos. E para trabalhar esse tema sobre serviço público, eles cobram a Lei 8987 de 95. Ali nós vamos encontrar duas formas de transferência de competências públicas para particulares, que é a parte de concessão de serviços públicos, maior quantidade de questões sobre concessão de serviços públicos, e também nós encontramos permissão de serviços públicos. Lembre-se que, como diz a própria Constituição, para você escolher quem será o concessionário ou permissionário de serviço público, é sempre mediante prévia licitação. E a lei que trata de normas gerais de licitação para escolher o concessionário ou permissionário é a própria Lei 8987 de 95. Então, presta atenção nessa lei, que ela pode ser cobrada na sua prova. Mais questões, como eu disse, nós vamos encontrar a respeito de concessão. Na concessão de serviço público, imagine da seguinte maneira: o Estado vai repassar para um particular a prestação de um serviço público. Só que esse serviço público que será prestado pelo concessionário, pela empresa privada, tem um alto custo. O particular vai ter que fazer um grande investimento para depois recuperar o que investiu e também para tirar o seu lucro, porque aqui não é atividade a título gratuito, perfeito? Então lembre-se, como o particular vai ter que fazer grandes investimentos, ele precisa de um mínimo de segurança. E mesmo nas relações entre particulares, quando nós precisamos de segurança, o que nós fazemos? Vamos assinar o contrato? O contrato é um instrumento que representa uma relação jurídica com interesses contrapostos. Se uma das partes não cumprir aquilo que foi acertado no contrato, a outra tem direito a uma indenização pela quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Então acompanhe aqui comigo no quadro. Quando nós falamos a respeito de concessão de serviço público, como o particular precisa de uma segurança, já que fará um grande investimento, o particular vai assinar um contrato administrativo. Contrato administrativo por prazo determinado. Um longo prazo, porque quanto maior for o prazo, menor é para ser o valor da tarifa. É um contrato por prazo determinado. E eu pergunto para vocês, o poder público, o poder concedente, aquele que concede, pode antes do prazo romper esse contrato? Pode. Mas se não houve culpa do particular, se não houve culpa do concessionário, o concessionário terá direito a uma indenização pela quebra da equação financeira. Então, perfeito aqui, meus amigos? Concessão de serviço público é um contrato administrativo por excelência. Permissão de serviço público também significa a transferência de uma competência pública para um particular. Só que, nesse caso, o particular não terá que fazer um grande investimento. Ou mesmo que tenha que fazer um relativo investimento, num curto espaço de tempo ele tem uma elevada remuneração. Fica milionário rapidinho. Então vejam só, antigamente, permissão de serviço público era formalizada por ato administrativo. Por exemplo, linhas de ônibus num determinado município. Só que agora, a própria Lei 8987 de 95 diz que a permissão de serviço público será formalizada também por contrato. Mas, afinal de contas, qual seria então a grande diferença entre concessão e permissão de serviço público?
Muito simples. A permissão é um contrato precário. O que significa ser precário nesse caso? Precário significa que o Estado, a qualquer momento, pode romper este contrato e não terá de que pagar nenhuma indenização ao permissionário. Vocês estão notando que a grande diferença entre concessão de serviço público e permissão de serviço público é que a permissão ela é precária. E vocês também observaram que o que eu mencionei aqui não faz muito sentido. Contrato significa segurança. Precário significa que não tem segurança. Não importa. Respondendo isso na prova, você acerta a questão. Já está para lá de bom. Depois que você passar neste exame da ordem, daí sim, você vai se aprofundar no estudo e depois a gente conversa de novo sobre permissão de serviço público. Por enquanto, fica essa imagem para vocês. Concessão e permissão de serviços públicos, eles podem cobrar da Lei 8987 de 95. Tranquilo? Muito bem. Um outro tema interessante para o exame da ordem, um tema que também cai com uma certa frequência, pelo menos uma vez por ano, é a parte de poder de polícia. Veja, nós estamos falando aqui de uma atividade desenvolvida pelo Estado, que é o serviço público. Só que serviço público, vocês sabem muito bem, o Estado, ou quem faz o papel do Estado, oferece uma utilidade à população, para que as pessoas tenham um mínimo de dignidade em suas vidas. Então, nós já falamos de serviço público. Poder de polícia também é uma atividade desempenhada pelo Estado. Só que poder de polícia é uma atividade negativa. O Estado irá realizar uma limitação ao exercício dos direitos do cidadão para permitir a vida em sociedade, para que ninguém abuse dos seus direitos. Então, veja, poder de polícia, o que normalmente eles podem exigir na prova de vocês é o seguinte: poder de polícia é indelegável a particulares. Lembrem disso. Poder de polícia é uma atividade típica do Estado. Poder de polícia está ligado àquela ideia de poder extroverso, poder de império, imperatividade. O Estado, muitas vezes, pode impor uma obrigação sem precisar da concordância dos particulares, da outra pessoa. Então, lembre-se, poder de polícia é indelegável a particulares. Como já caiu uma prova em 2015 sobre o poder de polícia, quando falava que haveria instalação de um radar eletrônico numa rodovia e uma empresa privada iria julgar as multas, porventura, que tivessem alguma defesa nesse radar eletrônico. A própria empresa privada iria julgar as multas. Isso não pode acontecer. A empresa privada pode instalar o radar, mas lembre-se, poder de polícia é indelegável a particulares. Nem mesmo as pessoas jurídicas de direito privado da administração pública indireta. Lembra? Empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, você também não pode, nesse caso, delegar poder de polícia, atividade de fiscalização a empresas públicas e sociedades de economia mista.